Gênesis capítulo 32 e versículo 24 e 28, nós lemos assim: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhes: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Nós lemos um trecho em Gênesis muito peculiar. Aqui nós temos Jacó, ele está lutando com um homem, nós lemos no versículo 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele, um homem, até que a alva subiu. Então, aqui estava o homem Jacó lutando com outro homem. Esse outro homem, para quem não sabe, não era ninguém menos do que Deus. E acredita-se, eu acredito que aqui, além de ser Deus, era o próprio Senhor Jesus. Você pergunta, mas como que Jesus estava lá em Gênesis, se ele só nasceu lá no Novo Testamento? Pois é, gente, Jesus ele sempre foi, ele é eterno. Ele entrou para o tempo, para o cronos, o tempo humano, lá o que nós nos referimos ao ano zero, né? Contamos antes e depois de Cristo, mas a realidade ele sempre existiu. Não é que ele começou a existir a partir do nascimento. O nascimento foi a encarnação de Cristo, mas ele sempre existiu. E quando ele foi crucificado e morreu, ele ressuscitou, e a Bíblia fala que ele voltou para onde? Ele voltou para o céu, onde ele sempre existiu. Lembrando que no céu não existe tempo. Tempo, horas, dias, semanas, meses, anos, tudo isso é aqui neste mundo, nessa vida. No céu é eternidade. No céu, hoje é ontem, amanhã, é tudo a mesma coisa. Então, o Cristo que nós vimos aqui também apareceu, por exemplo, em Êxodo, quando o capitão dos exércitos do Senhor apareceu para Josué antes de tomar Jericó. Quem foi aquele capitão? Jesus Cristo apareceu. Quem apareceu para Sansão? Quem apareceu para tantos outros personagens? Foi Cristo. O Cristo que sempre existiu. Então, aqui ele lutou com o homem, ou seja, Jacó estava lutando com Deus, como nós lemos aqui. E vendo este que não prevalecia contra ele, aqui está dizendo que Deus não conseguia vencer Jacó. Não porque ele não conseguia, obviamente ele conseguiria, que é todo poderoso, mas era o fato que Jacó, ele insistia e persistia e continuava, apesar de estar lutando contra Deus. E José foi enfático no versículo 26, que ele responde, que o homem fala, deixa-me ir. E ele falou, não te deixarei ir. O homem falou, me deixe ir. Ele falou, não vou deixar você ir. Eu não vou parar, eu não vou deixar, eu não vou soltar. Isso mesmo depois, no versículo 25, que Deus o aleijou. Vendo este que não prevaleceria contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando contra ele. E a Bíblia fala que a partir desse dia, Jacó sempre andava mancando, porque foi ferido a juntura da coxa dele. Mas mesmo depois de ser ferido, aí você entende que mesmo depois que Deus o feriu, Jacó falou, eu não vou parar de lutar. Eu sei que é Deus, eu sei que eu estou ferido, você pode fazer muito mais, pode me matar, mas eu não vou parar, eu não deixarei ir. Eu vou ficar insistindo e persistindo, não vou desistir. Não deixarei ir. Foi muito enfático. Hoje eu quero falar sobre o fato desse episódio, de que nós devemos ter também essa determinação, essa teimosia, uma teimosia santa, não é uma teimosia de rebelde. Aqui Jacó não estava sendo rebelde, ele estava lutando, estava pleiteando, ele estava precisando de Deus. Ele falou, Deus, se você não me abençoar, se você não fizer o que eu preciso que eu seja, eu não vou deixar. Você me feriu, eu não vou prevalecer, eu não tenho como ganhar essa luta, você é Deus, eu sou um homem, mas eu não te deixarei ir até que você me abençoe. Sabe o que é isso? É uma santa teimosia, é uma determinação que muitas vezes nós não temos. Muitas vezes nós esperamos, nós fazemos o pedido, bom, se Deus não respondeu em 5 minutos,
Pronto, eu vou buscar outro jeito, eu vou resolver da minha maneira. Talvez uns 5 minutos, talvez pode ser 5 dias, 5 semanas, 5 meses, 5 anos, mas aqui Jacó falou, eu não vou deixar você ir, eu não vou desistir, eu vou ficar aqui até que você me abençoe. Então nós temos que ter essa santa determinação, essa teimosia, e nós lemos aqui que Deus, então, nos últimos versículos, no versículo 28, ele mudou o nome de Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Foi a partir daqui que Jacó se tornou Israel e todos os descendentes dele, que também inclui os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, são todos referidos como o povo de Israel. Mas a realidade, esse nome Israel começou a ser usado a partir desse episódio, a partir de Jacó. E a nação tomou esse nome. Jacó significa enganador. Lembrando que Jacó era irmão de Esaú, que era o mais velho, mas Esaú vendeu a sua primogenitura, vendeu a sua herança, e depois disso ele ultrapassou, Jacó trapassou, por isso que o nome dele é enganador. Nomes na Bíblia são muito indicadores e significativos. Mas ele ficou de ser conhecido como Jacó, ou seja, enganador, para ser chamado Israel, ou seja, príncipe de Deus, ou aquele que prevaleceu contra Deus. Veja o nome, a transformação que houve. E nós vimos vários exemplos disso na Bíblia, de nomes que foram mudados, indicando uma grande transformação. Nós temos Abrão, que depois foi mudado para Abraão. Nós temos Sarai, a sua esposa, que depois foi conhecido como Sara. Nós temos no Novo Testamento um exemplo, Saulo, que ficou conhecido como Paulo. Então, Deus às vezes traz um nome, uma mudança de nome para indicar uma grande transformação. Mas note que a transformação de Jacó para Israel foi no momento em que ele estava precisando desesperadamente da bênção de Deus, e mesmo lutando, ele não desistiu. Ele não arregou o pé. Ele falou, eu não te deixarei ir. Deus falou, me deixe ir. Veja bem, Deus está pedindo para ele, Israel, Jacó, me deixe ir, porque eu vou acabar matando você. Ele falou, eu não vou. Ele não falou isso, mas a ideia é essa, ele sendo Deus. Como é que alguém vai vencer Deus? Deus foi assim, ó, acabou. Então ele feriu a coxa dele, mas ele falou, não adianta me ferir não, eu não te deixarei ir, até que me abençoes. Então, essa determinação foi o que trouxe essa mudança. Lá em Apocalipse 2, versículo 7, está falando sobre nós, os salvos, que nós também teremos um novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 10, 7. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra você terá um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quando a gente chegar no céu, nós vamos receber uma pedra, e vai ter um nome, e vai ser um novo nome. Porque estaremos tão completamente transformados, não só no espírito, o nosso espírito já está transformado. A nossa alma não, nossa alma está no processo de transformação, é o que a Bíblia chama de santificação. O nosso corpo, que hoje não está transformado coisa nenhuma, você percebe, é o mesmo corpo. Mas lá, o corpo estará transformado, será um corpo glorificado. Nossas almas estarão purificadas, nosso espírito continuará já justificado. Então, para acompanhar essa total transformação, nós vamos receber um novo nome, que ninguém sabe o que é, a não ser aquele que recebeu. Está numa pedra, e cada um vai ganhar uma pedra, e lá vai estar o seu nome. Indicando o quê? Transformação. A transformação de Jacó ocorreu devido à sua determinação, à sua santa teimosia, devido à necessidade que ele tinha. Para quem não conhece a história aqui, esse momento é quando ele está voltando para a sua terra, lembrando que ele foi para a terra do tio dele, Labão, lá acabou casando com a irmã, ele queria a esposa, mas acabou casando com a irmã, aí trabalhou mais 7 anos, aí casou com a sua esposa, então ele está voltando agora para a terra dele, e vindo encontrá-lo, vem Esaú, o seu irmão, aquele irmão que ele comprou de primogenitura, aquele irmão que ele trapaceou. E ele estava temeroso.
Ele falou, meu irmão vai me matar, meu irmão vai matar a mim, meus filhos, minha família, vai tomar tudo que eu tenho. E nessa ocasião ele já tinha muito gado, muita riqueza, já era um homem rico já. E ele estava temendo pela sua vida e a vida dos seus. Ele temia porque o seu grande medo era Esaú. Mas ele sabia que Deus era a sua ajuda, Deus era o seu socorro, Deus era a sua força. Então aqui ele falou, você pode me matar, porque se eu não tiver a sua ajuda, se você não me abençoar, o meu irmão vai me matar. Eu tenho certeza disso. Então, Deus, eu preciso que você me abençoe. Eu não vou te deixar ir. Eu vou te ferir a perna, pode ferir as duas, o braço, o ouvido, a cabeça. Filho, o que você quiser, me mate, mas eu não vou deixar você ir. Eu não vou deixar até que você me abençoe, porque senão eu estou frito, eu estou morto, eu estou acabado. Ou você me abençoa, Deus, ou eu estou frito, ou eu já era. Essa era a determinação. Homens, em geral, mulheres também, é claro, eles se agarram a Deus com essa determinação quando eles estão temendo a morte. Tem um ditado que fala que nas trincheiras não tem ateus. Muitas vezes aquela pessoa que não crê em Deus, nunca ligou para Deus, quando se vê encarado com uma situação que sua vida está em perigo, não se lembra de Deus. Recentemente, um caso trágico, não é amigo meu, mas um conhecido meu, esteve envolvido num acidente de moto, quase morre, perdeu um braço. Mas depois a família colocou um testemunho interessante. Ela falou assim, essa tragédia foi muito triste para nós. Nós agradecemos a Deus por ter poupado a vida do meu marido e do meu pai, no caso. Escreveu a esposa e o filho. Mas uma coisa de bom teve. Ela nos trouxe, nos levou de volta a Deus e a reavaliar as nossas prioridades como família. A Bíblia fala que Deus pode usar tudo para o bem. Então, mesmo no meio de uma tragédia, Deus pode usar aquilo para o bem. Mas é interessante que antes, quando não tinha perigo de vida, não estava muito lá ligando para Deus. Mas quando houve essa tragédia, quase que ele morre, rapidamente aquela família se voltou para Deus. E fez muito bem, e Deus aceita de braços abertos. Agora, seria bom que não precisasse uma tragédia assim, para a gente voltar para Deus ou ir para Deus. Mas a verdade é que não há ateu nas trincheiras. Quando a guerra está correndo, quando as bombas estão caindo, os mísseis estão sendo disparados e os tiros estão voando, num instante, ai meu Deus, me ajuda. Deus, se você me livrar dessa, por quê? Porque precisa. Deus, se você não me ajudar agora, eu vou ser explodido, vou ser morto aqui. Então, muitas vezes, o problema é que nós não temos essa dependência em Deus. Jacó tinha. Jacó falou, eu não te deixarei ir, ou você me abençoa. Ele entendia muito bem como é que estava a situação. Muitas vezes, eu acho isso algo... Se eu acho nojento, Deus acha mais nojento ainda. Mas muitas vezes nós vemos pessoas tentando inflar, ou fingir, ou dramatizar a dependência em Deus. Em outras palavras, é só aqui, ó. Não é aqui. Jesus falou, esse povo, ele me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. São pessoas que estufam o peito e enchem a boca dizendo, porque Deus... E Deus está tão longe do pensamento, das decisões, do raciocínio deles. É só algo que eles usam como se fosse uma roupa, ou uma joia, ou eles vestem assim, não faz parte. Então, que a nossa necessidade, nossa dependência de Deus seja real e não de boca para fora. Mas seja real, verdadeira. O mundo já tem atores e atrizes demais. Sabe a palavra ator e atriz em grego? Hipócritos. De onde nós temos a palavra hipócrita. A palavra hipócrita quer dizer ator ou atriz, um dramaturgo, alguém que trabalha, obviamente não no cinema, que não tinha, mas no teatro. Era um artista do palco. Pois é, o hipócrita é isso.
ele vive, ele finge, porque o ator, você sabe, o ator está fingindo, né? Você vê, às vezes, um ator, muitas vezes confunde, né? O ator está lá fazendo um papel de um homem rico que tem isso e aquilo. O ator não tem nada daquilo, gente. Ele não tem aqueles aviões, iates, mansões, não é nada. Ele está só fingindo, ele está só vivendo um papel. E muitas vezes tem muita gente que faz isso, finge, vive um papel que não é eles. Então eles botam aquele ar, aquele drama, mas é só ar quente, é só de boca para fora. Então que a nossa necessidade seja real e não algo criado, não algo que a gente inventa. Tá? Agora, para aumentar a nossa dependência de Deus, nós precisamos, número 1, acreditar nele. E segundo, confiar nele. Se nós confiássemos e acreditássemos em Deus, nós seríamos mais dependentes dele. Às vezes assim, a gente raciocina assim, não nessas palavras, mas a ideia é essa. Bom, eu não posso confiar, depender em Deus, porque vá que ele falha. Vá que ele não faça. Vá que ele me abandone. Deus fala, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Deus fala, eu criei os céus, eu criei a terra, vocês estão na minha mão está na mão do Deus Pai. Ninguém vai tirá-los da minha mão. Mas tem muito crente que acha, eu nem sei se é crente, né, que pode perder a salvação. Gente, se a pessoa não pode confiar por salvação em Cristo, vai confiar mais o quê? Essa é a coisa mais importante, a salvação da minha alma. Eu não posso confiar 100% no que Cristo fez na cruz, eu vou confiar nele em que mais? Em mais nada. E por isso que muito crente só tem de boca para fora. E eu repito, eu nem sei se crente é. Ser crente é depender e confiar no que Cristo fez na cruz. Se a gente não confia e não depende daquilo, então eu sou crente em quê? É crente só de nome, é crente só de hipócritos. É um papel, é um personagem que está vivendo. Muita gente acha que para ser crente é só ir para a igreja, é só ser batizado, é só fazer isso, não fazer aquilo, agora eu sou crente. Não. Crente é você crer, confiar, depender. Não só para a salvação, claro, é o início de tudo. Mas por que parar na salvação? Por que não depender? Por que não confiar em Cristo para tudo em nossas vidas? Ao ponto de fazer como Jacó falou assim, eu não vou te deixar, Deus. Eu confiei em Ti na minha salvação, eu confiei em Ti para tudo mais na minha vida. Todas as áreas da minha vida, eu confio em Ti. Note que ele estava lutando aqui com Deus. Ele estava pleiteando. Aí que vem a expressão, quando a pessoa fala, eu estou pleiteando, guerreando, lutando em oração. É isso. É agonizar em oração. É você lutar com Deus, não no sentido que ele queria vencer. Jacó sabia que não ia vencer Deus. Mas a palavra-chave é, não te deixarei ir. Você vai se apegar a Deus e você vai dizer, Deus, eu não vou largar até que você me abençoe. Até que você determine, até que você diga. E quando você fizer isso, aí eu solto. Aí eu vou encarar o meu grande medo, que no caso aqui era Esaú, que vinha com um grande exército. E Jacó, ele quando a Bíblia fala aqui, você lê mais adiante na história, ele chegando, ele vê de longe um grande exército vindo, e era Esaú. Ele falou, ai. Será que a fé dele fraquejou? Porque ele mandou na frente presentes e agrados. E no fim, quando ele finalmente encontrou Esaú falou, meu irmão, vem aqui. Ele falou, isso aqui que você me deu, o que é isso aqui? Ele falou, não, eu estou presenteando, fique. Pode ficar, não há necessidade, Deus abençoou. E não houve nada. Se Deus mudou o coração de Esaú, eu não sei, a Bíblia não fala. De repente ele estava, eu vou pegar aquele meu irmão, aquele trapaceiro que me enganou, eu vou pegar, ele vai me pagar. Lembrando que o pai dele estava vivo ainda. O pai dele estava vivo ainda. Então, se eu matar ele, eu vou voltar a ser o herdeiro. É eu e ele. Se ele morrer, misteriosamente, eu vou ser o herdeiro. Eu vou ter o que é meu, o que ele me roubou, o que ele me trapaceou. Quem sabe ele saiu de casa aquela manhã com isso em mente. Eu não estou dizendo que foi, a Bíblia não fala, só estou aqui jogando uma pressuposição.
E quem sabe Deus mudou o coração de Esaú a caminho. Porque não houve animosidade nenhuma. Não houve problema nenhum. Deus estava no meio? Deus estava. Não sabemos exatamente o que foi que ele fez, só sei de uma coisa. Foi todo mundo feliz para casa naquele dia. Mas é assim que nós precisamos depender de Deus. Todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Confiar em Deus. Porque Deus, Ele é real. Deus, Ele existe. Deus nos ama. Deus é todo poderoso. Deus sabe todas as coisas. Então nós devemos sempre buscar a Deus, mas sempre entender que Ele pode suprir e responder. Pessoas com baixos níveis de dependência em Deus. Pessoas que não conseguem ou que não querem depender de Deus, acham que Deus não há de confiança. Se eu confiar em Deus, se eu depender de Deus, eu vou ser prejudicado. Péssimo raciocínio. Essas pessoas que não dependem de Deus acham que elas podem se dar melhor sem Deus. Que elas podem deixar Deus de fora, que elas que vão fazer a coisa, resolver, suprir, cuidar da situação melhor do que Deus. É o que eles realmente, sinceramente acham. Por quê? Porque não confiam em Deus. Não creem em Deus. Tiago falou uma frase em sua epístola que é muito mal entendida. Fé sem obras é morta. Ali o contexto, e aí que vem a confusão, não está falando nada sobre salvação. Leia aqui a epístola todinha. Leia o capítulo. Ali não está falando sobre salvação. Então ali muita gente pega isso e fala, tá vendo? Se você não tiver obras, você não vai para o céu, você não é salvo. Não está falando sobre salvação. Está falando sobre ter uma fé verdadeira. O que é realmente confiar? O que é crer? Aí ele fala, fé sem obras. Por quê? Porque fé é o seguinte, a fé começa aqui, na nossa mente. Depois ela vai para o nosso coração. Aí a fé verdadeira se torna em ação. São as obras. Você não pode crer naquilo que você não sabe ou que você não conhece. Por isso que temos que, a Bíblia falou que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque a fé, ela começa no ouvir. Ouvir o quê? É a porta para a nossa mente. Então nós temos que ouvir, ler, conhecer, saber das promessas de Deus, da pessoa de Deus. Mas depois de saber que Deus é todo poderoso, que Deus nos ama, que Deus é sábio, que Deus é capaz, depois de saber isso, nós temos que o quê? Crer. Aí que ele fala, fé sem obras, você pode até saber, mas você tem que crer. E qual é a prova do crer? É o fazer. Obras sem fazer, fé sem obras, fé sem fazer, fé sem ação, fé que é só ouvir, mas não fazer nada a respeito. Então você não creu. Eu costumo dar um exemplo. Se eu disser assim, por exemplo, para a irmã Lúcia. Irmã Lúcia, tem uma cobra descendo ali a parede e ela olhou. Veja só, ela olhou. Isso é sinal de quê? Ela ouviu e ela acreditou. Ela acreditou. Está vendo a diferença? Fé sem obras. Agora, a fé da irmã Graça não existia, porque ela nem olhou. Está do lado da irmã Lúcia, nem olhou. Por quê? Ela não acreditou. Ambas ouviram, mas só uma acreditou. Por quê? Ela olhou. Quem não acredita, nem olha. Sabe o que é isso? Fé sem obras é morta. Tinha uma fé viva e uma fé morta. Era só um exemplo, não tinha cobra nenhuma, mas entenda. Isso é o que fala. Então, do que adianta eu ter fé se não tem obra, não tem resultado, não tem ação, não muda nada na minha vida? Eu continuo fazendo, crendo, pensando, acreditando do mesmo jeito de antes. Sua fé é morta. Sua fé não serve para nada. Se realmente tivesse uma cobra ali, a irmã Lúcia ia ver, te garanto, ia dar um pulo ali, ia atravessar o corredor e sair pela janela num pulo só.
Enquanto a irmã Graça ia ser mordida, porque ela não olhou, não viu, não acreditou. Fé sem obras é morta. E alguém que tem uma fé morta é aquela pessoa que não confia, não acredita, não crê em Deus. Não como ele pode saber aqui, veja bem, pode saber aqui. Mas se não está aqui, não vai ter obras. Não vai ter o olhar, o correr. Você acha que Jacó tinha uma fé morta? Ele falou, não te deixarei ir. Eu não vou sem você. Eram obras. Deus feriu a coxa dele. Não adianta me ferir, não. Eu não vou deixar você ir até você me abençoar. Deixe-me ir. Não deixo. Deixe-me ir que o sol já está nascendo. Não interessa. Problema seu. Então me abençoe. Você acha que eu tinha fé? Vivíssima. A gente via pelas ações dele. Agora entenda. Isso não quer dizer que a gente deve mandar em Deus. Existem muitas linhas de pensamento hoje em dia que fala que você vai determinar. Deus, eu determino. Gente, o máximo que a gente pode fazer, e já é muito, é pedir. Podemos insistir. Jesus falou o quê sobre a viúva e o juiz iníquo? E tanto oportunar o juiz, que não ligava nem para Deus, nem para homem nenhum, o juiz injusto, concedeu o pedido da viúva. Por quê? Porque ela o importunou. Aí Jesus falou, assim deve ser para os homens, orar sem cessar. Então, orar sem cessar é uma coisa. Outra coisa é chegar lá e falar, Deus, você vai fazer assim, que eu estou mandando. Não faço não. Tem muita gente que pensa assim, tem muita gente que é ensinado assim. Só queria ver um versículo na Bíblia. Ah, mas Jacó estava pelejando. Ele não estava... Nota que ele falou, se não me abençoares. Tem gente que fala, ó, quando você vai para Deus, você fala, Deus, eu quero isso, ó, eu quero uma... Eu já li isso num livro, um livro herege. O livro fala assim, repara que absurdo. Quando você vai determinar algo com Deus, você precisa usar as palavras, e são as palavras que vão fazer aparecer o que você quer. Gente, isso é coisa de Harry Potter, pelo amor de Deus, o que é isso? Um exemplo, se você quer uma mesa, você tem que falar, eu quero uma mesa com 4 pernas de madeira tal, tamanho tal, cor tal. Você tem que ir construindo com as suas palavras a oração. Misericórdia. Tem gente que prega isso, tem gente que acredita nisso. Você está mandando em Deus. Não. Jacó falou, me abençoares. Note que o abençoares de Jacó, ele não sabia se abençoar ia ser escapar. Porque no dia seguinte, quando ele foi encarar Saul, lembra que eu falei? Ele mandou presentes na frente, mandou animais, aí mandou os filhos pequenos na frente. Aí ele ficou lá atrás, só, deixa eu ver o que ele vai fazer. Então ele não sabia que Deus ia livrar ele. Ele falou, me abençoe Deus, seja lá o que for, me abençoe. E às vezes Deus abençoa de um jeito que a gente não imagina, ou um jeito que a gente não quer. Anos atrás, na outra igreja, na Metropolitana, tínhamos um homem precisando de emprego, oramos, apareceu um emprego. Não era um emprego muito bom. Eu vou construir, não bom em termos de trabalho, mas o local de trabalho é um local péssimo. Local péssimo. E eu falei, olha, se eu fosse você, Deus não ia mandar esse tipo de trabalho para você, não. Espere. Não, porque é trabalho. Ouviu outros conselhos. Foi para o trabalho. Ele acabou perdendo o casamento, se envolveu com outra mulher, aí perdeu a mulher, essa outra mulher, a primeira mulher, a esposa dele, aprendeu a outra que não era a esposa dele, perdeu o emprego e até hoje está fora da igreja. A pergunta, não era mulher, isso foi uma bênção? Ele achava que era.
Não era. Então, às vezes, Deus fecha portas, às vezes Deus abre portas, às vezes Deus nos testa, nos prova. Ah, eu consegui um emprego, fazer o quê? Ah, eu vou ser assaltante de banco. Uma quadrilha aí me chama para assaltar banco. Ah, muito bom emprego esse, muito bom. Deve ser de Deus, tem toda a carinha, tem a cara todinha de Deus, né? Não. Não. Deus não abre esse tipo de porta. Mas sabe qual é o problema com aquele homem? Eu até hoje conheço ele, sabe, converso com ele, eu tenho pena dele, na realidade, que a vida hoje está toda... Ele não confiou em Deus. Ele não dependeu de Deus. Daquele emprego apareceu, o primeiro emprego que apareceu... Não digo que o primeiro emprego é ruim, mas esse primeiro emprego que apareceu era ruim. E ele pegou a primeira porta que se apresentou e se meteu dentro dela. Porque não depende, espere. Espere. Deus não faz as coisas pela metade. Espere em Deus. Para que a pressa? Os que esperam no Senhor voarão com asas como águias. Correrão, não se cansarão. Aí fala, os jovens vão se cansar, mas quem confia, quem espera no Senhor, vai correr e não vai se cansar. Então, espere, não tem pressa. Não entre pela primeira porta. Pode ser que seja a primeira porta, mas antes de entrar, olhe e veja. Calma aí. Deus está aqui? Está não? Então, próximo, pega o próximo ônibus, pode deixar. Não vai entrando na primeira porta que te abre. Jacó falou, não. Se não me abençoares. E Deus abençoou do jeito que ele queria, mas ele não sabia disso. A prova, como nós já vimos, é que ele foi mandando presentes, as crianças, as mulheres, e ele por último lá. Ele não foi na frente, porque ele não presumiu saber o que Deus ia fazer. Assim somos nós. Jesus ensinou a gente a orar como? Seja feita a vossa vontade. Não a minha vontade, a vossa vontade. Na terra como no céu. Esse deve ser a nossa atitude. Seja feita a vontade de Deus. Não te deixarei ir. Depender em Deus. E quem depende em Deus é aquela pessoa que confia nele, que crê nele.